Olá família, Romper com Jesus Cristo. Espero que vocês todos estejam bem. Espero que vocês todos encontrem-se muito bem. Bom, a mensagem que eu trago para aqui hoje é uma mensagem muito rica, mas muito curta, espero eu. De qualquer das formas, é uma mensagem que eu espero que tenha algum impacto nas vossas e nas nossas vidas também. É complicado nós vivermos uma vida sem ideias, sem sonhos, sem objetivos, não é? E nós sabemos que todos nós temos uma missão, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito de vida. O interessante de descobrir esse chamado é entender que alguém nos ama muito e que este alguém que nos ama muito já nos viu lá na frente. Ele sabe o que é que realmente nós vamos fazer e ele confia tanto em nós que nos deu essa missão para que nós fizéssemos. A questão é que muitas vezes nós não nos sentimos capacitados para fazer determinada missão, para desempenhar determinada função. Mas eu quero dizer que Deus ainda assim confia em nós, Deus ainda assim quer que sejamos nós a cumprir esta missão. Ele quer que sejamos nós a cumprir com o nosso propósito de vida. Amém? Deus funciona exatamente como um GPS. O GPS ele vai nos avisar das zonas que têm mais engarrafamento, das zonas que têm mais tráfego. Deus funciona exatamente da mesma forma ou até melhor. Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Mas na estrada da vida nós precisamos sempre de alguém para nos orientar, de alguém para nos dizer o que é certo, o que é errado, de alguém para nos dizer como chegar mais rápido ao nosso destino. E este alguém não é nada mais, nada menos do que o nosso Deus, o nosso Criador. E para isso nós precisamos da fé. A fé é que nem o Wi-Fi. É um dispositivo que nós conectamos, mas que nós não vemos, não é? Ele é uma rede invisível que nós não vemos, mas é uma rede que conecta em banda larga com as coisas todas que aparentam ser impossíveis, não é? Ele conecta com banda larga tudo aquilo que a gente precisa para ter uma internet maravilhosa. A gente não sabe como é que um dispositivo tão pequenino consegue conectar a algo do nosso telefone e a internet funciona perfeitamente, não é? A fé é exatamente assim. A gente tem que conectar ela com aquele que nos criou, a gente tem que conectar a nossa fé com aquele que sabe exatamente aonde nós vamos estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Este alguém é o nosso Deus. Amém? Então, para cumprir com o nosso chamado, para que nós possamos romper para 2022, há necessidade de nós termos noção de várias coisas. E eu partilho aqui apenas 5 informações. Primeiro, há necessidade de uma preparação humana. Nós temos que nos preparar humanamente falando para nós podermos romper 2021 e entrarmos em 2022 fazendo de imediato aquilo que já está predestinado para as nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isso? Normalmente quando o ano começa, é em janeiro que as empresas e as instituições se sentam para programar o ano de 2022. Não é? Acontece que nós, neste instante, estamos a preparar o ano de 2022 com 2 anos de antecedência. É exatamente isso que eu quero dizer quando se refere à preparação humana. Jesus, ele preparou-se durante 30 anos para poder fazer as obras maravilhosas que ele fez durante 3 anos, em que ele esteve a realizar os milagres, ele esteve a ensinar nas sinagogas. Amém? Então existe um preparo humano para que nós possamos viver o nosso chamado e romper este 2021 e este 2022. Ou seja, a gente vai dar um pontapé mesmo de saída e dizer: eu agarro 2022 com toda a força e não vou fazer aquilo que eu fazia no passado, como em todos os anos eu fiz. Segundo aspecto, existe uma conspiração divina a nosso favor. Essa conspiração divina é mesmo Deus
que nos revela por sonhos e palavras, por sonhos, palavras, visões, profecias, aquilo que realmente nós devemos fazer em relação ao nosso chamado, em relação à nossa missão. Então, se Deus já nos revelou, se houve esta conspiração divina a nosso favor, então tem que haver esta preparação humana. Ou seja, a preparação humana e a conspiração divina, elas têm que estar de mãos dadas. Amém? O terceiro aspecto é que para nós podermos romper 2021, não é? Terminar mesmo já 2021 e chegarmos em 2022 a romper por tudo e quanto é canto e estar sempre a subir de nível. Em menos de 6 meses, o 2022 para nós já terminou. Então, para isso, nós não devemos espiritualizar aquilo que tem de ser feito, humanamente falando. Nós gostamos muito, enquanto crentes, eu vou orar. Eu tenho que fazer um jejum. Não é errado, mas há certas coisas que nós devemos pôr a mão na massa, como dizem os nossos irmãos brasileiros. E é por isso que nós temos este grupo, para pôr a mão na massa, amém? Para que a gente possa, de facto, cumprir com o nosso chamado e romper este ano e 2022 a gente superar as expectativas de todos os anos que nós andamos aí a programar e não conseguimos fazer. Um outro aspecto importante também é decisão positiva, amém? Nós devemos ter uma decisão nas nossas vidas positiva e assertiva. A declaração que deve sair das nossas vidas tem que ser positiva. Nós não podemos mais dizer, não vai dar certo, eu não vou fazer, eu não vou aguentar, eu já vi, não, ainda é muito cedo. Nós não podemos ter essas declarações. E a nossa decisão deve ser assertiva. Eu vou decidir que vou fazer, eu vou decidir que vou conseguir e eu vou conseguir em nome de Jesus. E por último, mesmo que nós não sintamos que devemos fazer determinada coisa, ainda assim nós devemos fazer, para que a gente faça até parecer natural, até parecer normal. Eu não quero profetizar pela vida do fulano, não vou profetizar pela vida da fulana, porque ele não muda. Profetiza até que algo nasça dentro de ti e se torne natural. Ele é impulsivo, ela é impulsiva, profetiza. Nem todos os dias a pessoa quer ir trabalhar, mas a pessoa vai trabalhar, não é? Nem todos os dias nós temos disponibilidade, por exemplo, para ter uma conversa saudável, mas a gente tem que ter essa conversa saudável. Então, o último aspecto para que nós possamos viver o nosso chamado é exatamente esse. Mesmo que a gente não sinta que deve fazer, mesmo que a gente não sinta que deve falar, nós devemos falar, devemos fazer até parecer natural. Uma frase muito importante que eu aprendi com Tiago Brunet, ele diz assim: o destino não é sorte, é o encontro de suas decisões com o plano de Deus. Ora, Deus dá-nos um plano e nós decidimos se vamos fazer ou se não vamos fazer. E por que não fazer, já que Deus sabe todas as coisas e já nos mostrou aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Isso aconteceu com muita gente, aconteceu com Jesus, não é? Jesus, Ele decidiu cumprir com o plano de Deus, porque nós sabemos que Jesus era Deus, não é? Em forma de homem. E ele, em forma de homem, teve os mesmos desejos, teve as mesmas vontades, também sofreu. E chegou ali na cruz e ele disse: Pai, se puderes tirar de mim este cálice, retira. Ou seja, ele teve ali um momento de desistência. Mas depois ele continua e diz: mas seja feita a tua vontade, acima da minha vontade. Por ele sentiu tanta dor, tanto peso que ele quis desistir. Mas conseguiu puxar mais um pouco de energia e dizer: mas seja feita a tua vontade e não a minha. E cumpriu-se a vontade do Criador. Muitas vezes a vontade do Criador não acontece nas nossas vidas porque nós decidimos não fazer aquilo que o Criador quer que a gente faça. Então, nós devemos ter isso em mente, que o nosso destino não é sorte. O nosso destino é o encontro das nossas decisões
com o plano de Deus. E é assim que nós devemos viver e vivenciar o plano de Deus para que a gente possa romper 2021 e 2022. Para além disso ter acontecido com Jesus, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés. Meu Deus, Moisés ficou 40 dias e 40 noites para poder trazer as boas novas no que se refere à construção do tabernáculo, não é? Ele recebeu orientações maravilhosas, não é? De como construir o tabernáculo. Centímetros específicos, Deus disse tudo. Mas para isso Moisés teve uma intimidade muito forte com Deus, teve uma ligação muito forte com Deus. Foram 40 dias e 40 noites ali. E Deus mostrou-lhe tudo, minuciosamente tudo. Está em Êxodo 24:17. E na maior parte das coisas que Deus revelou a Moisés, na maior parte, Deus sempre terminava dizendo: faça tudo isso conforme lhe foi mostrado lá no monte. Nós conseguimos verificar isso em Êxodo 25, no versículo 9, Êxodo 25, no versículo 40, Êxodo 26, no versículo 30 e Êxodo 27, no versículo 8. Quer dizer que Deus, para falar conosco acerca do nosso chamado, Ele vai responder com detalhes precisos, para que a gente não duvide daquilo que Deus disse. Foi assim também com Noé. Noé não era um homem formado em engenharia de construção civil, mas ele construiu uma arca em que cabiam todos os animais do mundo. Está lá em Gênesis 6, versículos 13 ao 16. Com certeza tudo isto que eu estou aqui a falar, vocês já leram na Bíblia. Só que deve ter passado, se calhar por uns passou. Olha, ele construiu a arca. Olha, Moisés libertou o povo de Israel, não é? Mas a gente, se ler nas entrelinhas e analisar, a gente vai pensar e vai dizer: meu Deus, de facto Noé não era engenheiro de construção civil. Como é que ele conseguiu fazer isso? É a intimidade que Noé teve com Deus. E nós temos essa intimidade hoje. Eu tenho, tu tens, amado irmão, amada irmã. É possível nós, nos dias de hoje, termos essa intimidade. A palavra diz no livro de Jeremias 33:3: clama e eu te responderei, anunciei grandes coisas que não sabes sobre ti mesmo. Quer dizer que se nós não sabemos qual é o nosso chamado, e isso nós vamos falar na aula número 2 ou no vídeo número 2, nós devemos clamar a Deus para que Ele responda. Ah, mas irmã, eu já clamei tantas vezes e Deus não respondeu. Será mesmo que Deus não respondeu? Será mesmo que não está aí no teu coração inflamado essa chama acesa? Será que Deus não respondeu? Amém? Aconteceu também com Sansão. No livro de Juízes, no capítulo 13, dos versos 3 a 5, a mãe de Sansão recebe uma visita em que os anjos do Senhor lhe diziam: tu vais ter um filho, homem. Ela era uma mulher estéril e recebeu essa visita dizendo: tu vais ter um filho, homem. Será um nazireu, não cortes o cabelo dele, porque ele há de libertar o povo de Israel. Prestem atenção a esse pequeno detalhe. Ele há de libertar o povo de Israel. Se ele há de libertar o povo de Israel e ainda nem sequer estava dentro do ventre da mãe, não é algo tão forte, não é algo com tanta substância, com tanto peso, que a gente deve se perguntar assim: meu Deus, mas ele ainda não estava dentro do ventre da mãe, mas Deus já estava a informar a senhora que o filho que ela ia dar à luz era alguém que ia libertar o povo de Israel. Ela, como mãe, sabia que o filho ia libertar o povo de Israel. O que é que ela fez? Ela fez de tudo para que o filho fosse o quê? Alguém preparado para libertar o povo de Israel. Amém? Com certeza, quando os nossos pais ou as nossas mães muitas vezes falam conosco e veem determinados talentos dentro de nós, também vão falando conosco. Não é? Talvez você tenha 50 anos, 60 anos e deva se perguntar: ah, mas eu já estou tão velha, eu já estou mesmo aqui, mas já não tenho mais forças para isso. Que idade tinha Noé? Os registros não dizem exatamente a idade de Noé, mas dizem a idade com que Noé morreu.
Está escrito a idade com que Noé morreu. Então, se Noé morreu com... Tu que ainda estás nos 60, será que não tens possibilidade de recomeçar? Será que não tens possibilidade de romper? Não é? Todos nós temos essa possibilidade de romper. Aconteceu também com Isaías, Jeremias, João Batista. Todos esses profetas foram chamados por Deus para romper na época deles. Eu creio em nome de Jesus que tu também foste chamado para romper na tua época, em nome de Jesus. Amém? E eu quero acrescentar algo aqui muito importante em relação à idade. Trabalho físico chega uma determinada altura das nossas vidas que tem aposentadoria, não é? A gente trabalha aí 30 anos e quando chega aos 60 anos nós temos que nos aposentar. Mas trabalho de Deus não tem aposentadoria. Ou seja, Deus não te fez nascer no tempo errado. E neste tempo, esta idade com que tu estás agora, é a idade para começar. Não olhes para o teu passado. Não digas não posso agora. Já não dá. Não posso ontem, não posso hoje, não posso amanhã. E quando dermos conta, Jesus voltou. Não conseguimos romper, não conseguimos cumprir com o nosso chamado. E quando Jesus voltar, não te conheço. E quando Jesus voltar, a gente vai ficar a olhar uns para os outros, vai pedir azeite ao vizinho e o vizinho não vai dar porque o vizinho está preparado. Amém? Um aspecto muito importante que muitas vezes as pessoas dizem para o cumprimento do seu chamado, para o cumprimento deste romper em nome de Jesus. Não tenho não tenho dinheiro, tenho falta de recursos, tenho falta de patrocínio, tenho falta de finanças. Mas se Deus te chamou, começa conforme tu estás nesse exato momento. Não esperes muito, não esperes uma câmara, não esperes luzes, não esperes começar como os outros já estão. Não olhes para os outros que já começaram há mais tempo e compares. Não te compares, começa com o que tu tens. Porque eles começaram também com o que tinham. Só que eles começaram e subiram de nível. Então começa devagarinho, mas começa. Vamos romper em nome de Jesus. E não esperes o incentivo de outras pessoas. Se incentivarem, amém, glória a Deus. Mas se eles não incentivarem, não faz mal. Nós também dizemos amém. Quem nos chama é Deus. E Ele é a nossa maior expectativa. A expectativa que nós temos que ter é em Deus. Não, eu vou fazer porque Ele é a pessoa que mais acredita em mim. Porque o elogio e a crítica têm o mesmo fundamento. Quando nos elogiam bastante, nós paramos. Ficamos convencidos. Quando nos criticam, nós paramos e ficamos tristes. Então vamos confiar em Deus, porque Ele confia em nós para que a gente possa romper em nome de Jesus. Amém? Espero que tenha conseguido, neste primeiro vídeo, com estes vários versículos que foram aqui passados, transmitir algo bom e positivo para cada um de vocês. Amém? Nos encontramos na próxima aula de quarta-feira para que a gente possa então descobrir qual de facto é o teu chamado. Amém? Fica com Deus.